Bom dia a todos. Neste momento estamos iniciando um tópico novo, tá? Ou seja, passaremos a estudar a partir deste momento o plano, tá? Mais precisamente, o que nós iremos estudar aqui são as equações, né, vetoriais e as equações paramétricas e ver alguns exemplos, tá? Nesta aula, referentes a essas equações, ok? Então, lembrando que aqui também faz muito necessário ter noção de tudo que a gente já viu anteriormente, tá? A ideia de produto vetorial, em alguns momentos vai fazer isso necessário, tá? E vamos lá. Bem, a ideia das equações vetoriais, das equações paramétricas, do plano, ela tem, assim, digamos assim, uma certa... Ela é meio que uma espécie, né, de generalização do que a gente fez lá com a reta, né? Então, agora a gente não está mais na reta, a gente vai para o plano, e aí a gente já vai ter... vai precisar de algumas coisas a mais, tá? É isso que a gente vai passar a entender a partir deste momento. Então, vamos lá. Bem, vamos lembrar inicialmente de um axioma, tá? Lá da geometria espacial. Esse axioma, ele diz pra gente que dado 3 pontos não colineares, tá? Então, imagine que eu tenho 3 pontos. Esse ponto aqui, ó, A, B, C. Inicialmente, imagine só os pontos, A, B e C, tá? Dados esses 3 pontos não colineares, observe que eles são não colineares, tá? E não pertencem à mesma reta, podemos dizer assim, ou seja, eles não estão na mesma direção do espaço. Existe um único plano que contém estes pontos, certo? Então, a partir desses 3 pontos, vai existir um único plano que contém esses pontos, certo? Então, isso é um axioma lá da geometria espacial que é interessante. Dizemos que um vetor é paralelo a um plano, certo? Se ele tem algum representante neste plano, certo? Então, por exemplo, se eu tiver um vetor, imagine que eu tenho um plano, tá? Eu tenho um plano. E aí eu pego um vetor aqui, ou seja, que é paralelo, tá? Vou colocar assim. Um vetor que é paralelo, tá aqui, certo? Então, eu posso pegar um representante desse vetor e colocar ele aqui no plano. Então, dizer que um vetor é paralelo ao plano se ele tem algum representante no plano, certo? Algum representante neste plano. Perfeito. Entendido essas duas observações aqui, né, esses dois resultados, esse axioma aqui, e exatamente essa ideia de vetor paralelo ao plano, certo? Vamos falar um pouco de vetores diretores de um plano, perfeito? Então, ó, dado um plano π, todo par de vetores U e V não paralelos e ambos paralelos a π é chamado de vetor diretor do plano. Então, ó, presta atenção. Imagine que eu tenho dois vetores, um par de vetores U e V. Esses dois vetores, eles não podem ser paralelos. É o caso que está acontecendo aqui, certo? U não é paralelo a V. Perfeito. Mas ambos eles precisam ser paralelos ao plano, certo? Ambos eles paralelos ao plano π. Perfeito. Então, esses dois vetores, eles determinam o plano, certo? Então, você pode observar que, a partir desses dois vetores, eu posso aqui, ó, determinar exatamente os planos. Ou seja, o V aqui, eu meio que determino o plano π. Ou qualquer outro plano que é paralelo a ele. Por isso que é o caso que eu fiz aqui, ó. Poderia pegar um π2, π3, ou seja, tem um plano π1, plano π2, plano π3. Então, esse plano π1 é paralelo ao plano π2, que é paralelo ao plano π3, certo? Então, vetores diretores de um plano, certo?
vetores diretores de um plano são exatamente dados desta maneira, ou seja, é um par de vetores não paralelos e ambos paralelos ao plano. Perfeito? Ok. Vamos lá. Vamos agora passar a entender o que realmente nos motiva nesta aula, que é exatamente a equação vetorial do plano, certo? Então, ó, o que a gente vai precisar aqui, pessoal? Eu vou tomar, no caso, um vetor U e um vetor V. Lembrando, como nós acabamos de ver aqui em cima, né? Para a gente determinar um plano, meio que a gente precisa de dois vetores. Para a gente determinar uma reta, a gente precisa de um vetor. Ou seja, qual era a reta que passava pelo ponto A e teria a direção do vetor V? Neste caso, para a gente determinar o plano, a gente vai precisar de dois vetores, U e V, certo? Não paralelos. Ou seja, dados os vetores U e V, com U não paralelo a V, e a gente pede, de acordo com essas ideias que a gente está estudando anteriormente, que U e V seja paralelo ao plano π, certo? Então, eu pego dois vetores, um não paralelo ao outro, e ambos paralelos ao plano π. E aí, eu tomo um ponto A, representado pelas componentes x0, y0, z0, de um plano π, do plano, certo? Perfeito. Aí vem a nossa aquela pergunta que a gente fez quando a gente estava estudando anteriormente a reta, né? Ou seja, se eu pegar um ponto P, cujas componentes é x, y, z, quais seriam as condições para que esse ponto pertencesse a esse plano π? Naquele caso anteriormente estava falando da reta, né? Qual era a condição para que aquele ponto pertencesse à reta? Ou seja, uma vez que eu tomo um ponto no plano, certo? E dois vetores, que são basicamente os vetores diretores do plano em questão, a pergunta é: qual é a condição para que um certo ponto P pertença ao plano π? Certo? Essa é a nossa pergunta. Perfeito. Vamos analisar aqui. Ó. Tenho dois vetores, U e V, tá? Tenho dois vetores U e V. E aí, eu pego um ponto P no plano. Certo? Eu pego um ponto P aí qualquer. E aí, eu queria saber o seguinte: qual é a condição para que esse ponto P pertença a esse plano? Então, você observa o seguinte. Olha, para todo P no π, implica que esses vetores aqui, ó, U, V e o vetor determinado exatamente pelos pontos AP são coplanares, certo? Então, para que esse ponto P pertença ao plano, é preciso que esses três vetores pertençam ao plano, certo? Ou seja, esses três vetores precisam ser coplanares, certo? Mas a gente já viu que se você tem três vetores coplanares, isso implica que um deles é combinação linear dos demais. Então, mais precisamente por essa figura, você vê exatamente que o vetor AP, certo? AP, ele é exatamente uma combinação linear do vetor U com o V, ou seja, se você prolongar aqui, você tem exatamente beta vezes o vetor V. Se você prolonga aqui, você tem exatamente alfa vezes o vetor U, escalar o vetor U, certo? Beta escalar o vetor V. Perfeito. Então, e você pode pegar esse lado aqui, ó, você meio que fechou o paralelogramo, então eu poderia pegar esse lado aqui, alfa U, e meio que projetar aqui, certo? Projetar bem aqui, porque esse lado é igual a esse, por propriedade de paralelogramo, certo? Perfeito. Então, o que seria esse vetor AP? Seria exatamente esse mais esse, certo? Esse mais esse. Então, ó, eu teria exatamente o seguinte, que AP é igual a alfa U mais beta V. Perfeito? Então, para que o vetor ponto P pertença ao plano, ao plano aqui π, o vetor determinado pelos pontos A e P, ou seja, com origem A e extremidade em P, precisa ser uma combinação linear entre os vetores U e V. Ou seja, você tem exatamente essa equação. Ou ainda, pessoal, lembrando que
o vetor AP é exatamente P menos A, então esse menos A que aparecer aqui eu posso jogar para o outro lado e fica P igual a A mais alfa U mais beta V, certo? Então, ou posso escrever dessa maneira ou eu posso escrever dessa, perfeito? Ok, ou ainda, pessoal, lembrando que, recordando aqui exatamente as componentes, ó, o vetor U, A1, B1, C1. Vetor V, A2, B2, C2. A igual a XY, Z0. Então, se você for substituir aqui, e o ponto P, X, Y, Z, tá? Ou seja, você pode reescrever isso aqui em forma de coordenadas e ganhar essa equação. X, Y, Z igual o vetor A, que é dado por esses componentes, mais alfa vezes o vetor V, que é dado por esses componentes, mais beta vezes o vetor C, que é dado por pelo vetor V. Aqui é o vetor U, né? Aqui é o vetor V. Beta, escalar as componentes do vetor V. Certo? Então, essa daqui, mais precisamente, na verdade, qualquer uma das equações acima, 1, 2 e 3, são o que a gente conhece como equação vetorial do plano, tá? Então, essas equações aqui em cima são as equações vetoriais do plano, certo? E esses alfa e beta que aparecem aqui, ó, a gente chama eles de parâmetros, certo? E esses vetores U e V são os vetores diretores do plano, certo? Perfeito, pessoal. Então, aqui a gente, dessa maneira que a gente encontra a equação vetorial do plano, tá? Espero que vocês tenham entendido. E a partir dessa equação vetorial do plano, a gente pode encontrar uma outra equação do plano que a gente vai chamar de equações paramétricas do plano. De que forma? Note, dessa equação em 3, eu posso somar esses vetores. Inicialmente, o que eu ia fazer? Eu ia pegar o alfa e multiplicar pelas componentes. Então, aqui ficaria alfa 1, alfa vezes A1, alfa vezes B1, alfa vezes C1. Aqui eu ia pegar o beta e ia fazer a mesma coisa, certo? Vai pegar o beta e ia fazer a mesma coisa. E ao escalar, ele passa multiplicando as componentes do vetor. Então, eu ficaria aqui beta A2 mais beta B2 mais beta C2, certo? Aí eu teria a soma de 3 vetores. Soma a 3 vetores é só somar as componentes correspondentes. Então, eu ia pegar as primeiras componentes daqui, somar com a primeira daqui, com a primeira daqui. Então, o que eu ia obter, pessoal? Eu ia obter exatamente isso aqui, ó. X0 mais alfa A1 mais beta A2. Então, na primeira componente desse vetor soma, eu encontraria exatamente esse resultado. Faria a mesma coisa para a segunda e para a terceira, né? Então, aqui, o que eu ia fazer? Eu ia pegar x0 daqui, mais alfa B1, mais beta B2. Ou seja, esses formariam as segunda componente do vetor soma. Então, a gente teria exatamente essa segunda componente. E faria a mesma coisa para a terceira componente, né? Ou seja, eu pegaria Z0 mais alfa C1 mais beta C2. E isso formaria a terceira componente do meu vetor soma. Então, eu teria, a partir dessa equação 3, essa nova equação aqui, que eu ganho, né? Ou seja, uma igualdade de dois vetores. E pela condição de igualdade de dois vetores, a gente sabe que dois vetores são iguais somente se as suas componentes são iguais. O que significa isso? Que essa primeira parcela aqui, que é a primeira componente desse vetor, seria igual a essa primeira componente. A segunda componente, eu teria essa equação, né? Analogamente, a segunda componente seria igual a essa segunda componente, e eu ganharia essa equação. E, bem como a terceira componente desse vetor seria exatamente a terceira desse, e a gente ganharia essa nova equação. Então, essas equações aqui, pessoal, elas são conhecidas como equações paramétricas da reta, tá? Equações, estou pensando na reta, equações paramétricas, acho que a reta ainda não saiu da minha cabeça, equações
paramétricas do plano, certo? Equações paramétricas do plano, certo? E onde esse alfa e beta são números reais. Então, pessoal, note que esse é interessante, assim como a gente trazia em questão nas últimas aulas, notar exatamente onde estão os nossos elementos, né? Por exemplo, aqui, ó, x0, y0, z0. Está exatamente o nosso ponto A, certo? Aqui, ó, A1, B1, C1. Está exatamente o nosso vetor o quê? U, né? E A2, B2, C2, certo? Está exatamente o nosso vetor V. Então, é interessante você notar essas coisas e saber identificar quando você ter equações paramétricas do plano, você saber exatamente identificar os elementos, certo? Pois, você saber identificar esses elementos, por exemplo, se eu pedir a partir dessa para você escrever as equações vetorial do plano, uma vez que você já sabe quem é exatamente o ponto A, quem é exatamente o vetor U e quem é exatamente o vetor V, então é só substituir na expressão que você sabe que determina a equação vetorial daquele plano. E aí você identifica quem é a equação vetorial do plano, certo? E é dessa maneira que eu trago essa informação para vocês aprenderem a identificar, tá? E uma outra observação é o seguinte, né? Você percebe que quando você... esse ponto é conhecido, tá? Esses valores aqui são conhecidos, esses valores aqui são conhecidos, são dados, né? O vetor U, o vetor V. Então, uma vez que você varre o alfa e o beta, ou seja, quando o alfa e beta percorre os números reais, você vai determinando exatamente todos os pontos desse plano, certo? Analogamente aqui, ó, quando o alfa e beta vai os números reais, você vai determinando todos os pontos do plano, certo? Perfeito, pessoal. Vamos a um exemplo, então. Olha, as equações paramétricas do plano que passa pelo ponto A. Bora tentar determinar as equações paramétricas do plano que passa por ponto A, ou seja, esse ponto aqui, 2, 1, 2, e é paralelo aos vetores, ó, aos vetores U e V, certo? Perfeito. Vamos lá. Ó, eu tenho vetor, aquela história, né? Tá aqui, eu sei que a expressão das equações paramétricas é essa. Eu sei quem são x0, y0, z0, são esses componentes aqui. Eu sei quanto é A1, B1, C1, que são os componentes do vetor U, menos 3, 1. E sei quanto é que vale as componentes do vetor V, que é A2, B2, C2. Tá aqui, ó. É 2, 1, menos 1. Então, de acordo com essa equação aqui, que é as equações do plano, a gente simplesmente substituindo os resultados, né? Aqui naquela equação lá, a gente chega que a equação paramétrica do plano é dada dessa maneira. X igual a 2 menos 3 alfa mais 2 beta, y igual a 1 menos 3 alfa mais beta, z igual a 2 mais alfa menos 2 beta. Note que aqui, ó, 2, 1, menos 2. Está exatamente o vetor V. 2, 1, menos 2. Menos 3, 1. Está exatamente o nosso vetor. Aqui tem 1, né? Aqui está exatamente o nosso vetor U. E aqui o nosso ponto A, né? 2, 1, 2. 2, 1, 2, certo? Então, aí está a nossa equação paramétrica. E aí, ó, variando aquela informação que eu traria para vocês, variando os valores alfa e betas, nós obtemos os pontos deste plano. De que forma? Por exemplo, imagine vocês que o alfa é 2 e o beta é 1. Então, uma vez que eu já sei a equação paramétrica que determina esse plano, tá aqui, ó, a equação paramétrica que determina esse plano, quando eu tomar alfa igual a 2 e beta igual a 1 aqui, eu vou encontrar quem é x, y, z, certo? Mais precisamente eu tenho isso aqui, ó, no lugar de alfa eu coloco 2, coloquei 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, e no lugar de beta eu coloco exatamente 1, tá? 2 vezes 1, 1, 2 vezes 1, certo? Perfeito. Então, fazendo essas continhas aqui, eu chego que x igual a menos 2, y igual a menos 4 e z igual a 2, certo? Então, ó, esse ponto aqui, né, x
YZ, né? Que é esse ponto que eu encontrei aqui, menos 2, menos 4Z, ele pertence ao plano π. Perfeito? Perfeito. E para a gente finalizar aqui, pessoal, esse vídeo, eu deixo aqui um exercício para vocês. Ó. Escrever as equações paramétricas do plano determinado pelos pontos. Olha só, pessoal, aqui eu estou dando, em vez de um ponto e dois vetores, eu estou dando 3 pontos. Então, eu quero que você escreva as equações paramétricas do plano determinado por esses 3 pontos, A, B e C, certo? A, B e C. Aí, qual é a ideia? Você pode tomar o ponto A para ser aquele ponto, né, que a gente toma aqui, o ponto que a reta passa, por exemplo. Na verdade, o plano vai passar, a reta não, o plano. O plano vai passar por qualquer um desses pontos, certo? Perfeito. Mas eu posso tomar esse como referência, tá? E eu posso pegar o meu vetor U e V como se fosse, por exemplo, esses vetores aqui, ó. AB, certo? E o meu vetor V, o vetor, por exemplo, BC, certo? Como vetores diretores, dentro daquela definição que a gente já viu. E aí pronto, pessoal. A partir disso, eu consigo escrever as equações paramétricas do plano, certo? Perfeito. E aí, pessoal, eu trago ainda uns outros exercícios que está lá na nota de aula, que eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês visualizarem melhor, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó, tá aqui na nota de aula, que é esse exercício 2 aqui, tá? Esse exercício 2 nos diz: escrever as equações paramétricas do plano determinado pelo ponto A, tá aqui, B e C, tá? É um exercício parecido, na verdade esse foi o que eu escrevi agora, né? Esse foi o que eu escrevi agora, tá? Então, o outro exercício, ó, exercício aqui, considere π o plano que passa pelo ponto A e tem U e V como vetores diretores, está aqui. Aí eu quero que você faça algumas coisas. Primeiro, escreva a equação vetorial do plano π. Escreva a equação paramétrica do plano π. Dê 3 pontos pertencentes ao plano π. Determine o ponto do plano cuja abscissa é 5 e a ordenada é menos 2. Perfeito? Então, você faz esses exercícios aí propostos, certo? Faça esses exercícios propostos. É um exercício bem simples, dá só para treinar mesmo, para não ficar só na teoria, tá bom? E a gente se vê já no próximo vídeo, tá bom? Bons estudos aí.